Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos aí à meditação de Atos. É um livro grande. Eu gosto de fazer a apresentação do livro antes de estudá-lo. Eu acho que é importante porque qualquer livro que nós tomamos para ler, mesmo um livro secular, há um interesse de saber sobre o autor. Ninguém sai lendo sem saber quem escreveu isso aqui, não é? Todo texto que nós lemos, até um texto de internet, até uma coisa assim básica, você tem aquele cuidado, aquela curiosidade de saber sobre o autor. Então, eu gosto de fazer uma introdução do livro, falar sobre o título, quem escreveu, por que escreveu. São aquelas perguntas básicas que nós fazemos para qualquer texto. O porquê que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, né? Qual o objetivo desse texto? E depois vem fontes, datas, coisas que também acabam colaborando no decorrer do estudo, elucida certas perguntas que muitas vezes nós, por não termos tido a introdução, o texto fica no vazio, fica como sem chão. Então, a introdução para mim é importante e eu queria colocar para vocês como algo importante também necessário, como um exercício que todas temos que fazer. Se fazemos de um livro normal, por que não fazer de um livro bíblico, não é? E eu vou colocar nessa introdução aqui 4 pontos importantes. O título do livro, o autor do livro, as fontes e a data. Fontes é o que ele usou para escrever esse livro. É muito importante isso. Foi baseado em quê? Ele andou com Jesus para registrar? Ele estava com quem? Ele ouviu isso de alguém? Teve testemunha? Foi ocular? São perguntas muito simples, mas que fazem toda a diferença quando você quer estudar algo com seriedade, né? Então vamos começar pelo título. É importante saber que os títulos dos livros bíblicos, na sua grande maioria, não fazem parte do texto bíblico. O que está no texto bíblico é chamado do cânon bíblico. Isso é uma fonte inspirada. Ninguém deve mexer nesse texto. Ninguém deve questionar, embora nós tenhamos críticos textuais que fazem esse trabalho. Mas a partir do momento que aquilo foi considerado, aquele texto foi considerado como algo sagrado, algo divino, faz parte do cânon bíblico, ele não deve ser questionado. É a voz de Deus com toda a sua autoridade para nós. Mas o título do livro não é uma fonte inspirada. Foi dado aquele nome. Por exemplo, quando Paulo escreveu uma carta, as suas cartas, né? As epístolas são cartas enviadas para um determinado lugar, para uma determinada pessoa. A carta aos Coríntios que nós meditamos não tinha esse nome, primeira carta aos Coríntios. Não, isso foi colocado posteriormente por alguém, né? O mesmo aconteceu com o livro de Atos. Lucas, quando escreve, e é importante falarmos que ele tem 2 obras, que é o Evangelho, segundo Lucas, e Atos. Ele é o autor dessas 2 obras. Mas ele não escreve assim, isso aqui é o Evangelho, e eu vou colocar aqui, segundo Lucas. Não, ele não faz isso. Ele também não fez. Isso aqui é o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, o nome não é o original da obra, porque ele escreveu, e ele fala até como um tratado, a sua obra, e nem havia essa separação como nós temos hoje. Hoje nós temos a obra Evangelho e a obra Atos, mas era praticamente uma continuação. O livro de Atos era uma continuação do primeiro livro que ele havia começado a escrever. Hoje nós temos, na maioria das Bíblias,
o nome Atos, apenas Atos. Eu estou falando isso só a título de você compreender, porque talvez você pode pegar uma Bíblia e está lá Atos dos Apóstolos, e você olha a nossa Bíblia e ela está lá Atos. Não sei se vocês já tiveram essa indagação, ou a indagação, como é que foi escolhido o nome dos livros da Bíblia? Qual foi o processo? Qual era o critério? Eu pensava nisso há um tempo atrás, e foi quando eu estudei e vi realmente que a fonte não é a original, porque a Bíblia não tem essa disposição que nós temos hoje desde o início. Ela não é colocada numa ordem cronológica, numa ordem de autoria. Os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés, Moisés como o autor. Eles têm uma sequência, mas ali a sequência não é por causa do autor, é uma sequência dos fatos, né? E é chamado de Pentateuco. Mas você não pode considerar que a ordem dos livros, a disposição dos livros na Bíblia, segue uma ordem cronológica, segue uma ordem, como nós temos profetas maiores, profetas menores. Isso é humano, foi uma organização que foi feita ali. Não significa que aquele profeta, por exemplo, que o livro de Miqueias, ele é um profeta menor, ele é menos importante do que o livro de Isaías, que é um profeta maior. Não, é uma organização para que a gente tenha um entendimento melhor das Escrituras e tenha um livro fácil de manusear. Do mesmo jeito aconteceu com capítulos, versículos e títulos dentro do texto sagrado. Nós não tínhamos isso. Imagina que era uma leitura corrida. Mas aí foi colocado, dividiu-se o texto. É muito bom nós termos capítulos e versículos, excelente. Se não tivesse, imagina o pastor, como ele iria falar uma passagem e as pessoas iriam encontrar. A segunda, terceira linha, seria complicadíssimo, não é? Isso facilita, mas quando nós estivermos estudando, nós não podemos... não devemos, pelo menos, imaginar aqui houve essa pausa. Não houve pausa. Às vezes a pausa é uma pausa só para separar os assuntos e aquela divisão foi feita por uma pessoa que achou que ali era um bom lugar para fazer uma divisão. E nós vemos que nem sempre isso é real. Às vezes você precisa da parte de baixo para você entender o que você está lendo em cima, mas como foi dividido, as pessoas pensam que o assunto parou. Por isso eu sempre gosto de fazer leitura corrida. Por exemplo, nós estamos iniciando agora o estudo de Atos. É bom você sentar de repente uma hora, e isso não é uma coisa demorada, eu creio que em 2 horas você consegue fazer a leitura do livro de Atos. Leia por inteiro, sem pausa, que é a leitura de carreira. Você lê todo o livro, sem cortes. Aí depois você vem dividindo, porque quando você faz uma leitura num todo, você tem uma visão panorâmica dos fatos. Quando você quebra muito, você não sabe o que vem a seguir. Mas se você já leu o todo, você sabe exatamente o que vai vir a seguir. Então você não corre risco de você fazer uma parada num lugar que vai atrapalhar o entendimento do próximo texto, né? Nunca se esqueça disso. Os subtítulos da Bíblia, títulos, foram colocados posteriormente. Capítulos e versículos é algo muito novo, é algo muito recente. Eu creio que é alguma coisa de cerca de 400 anos, por aí. Recente para a antiguidade do texto bíblico, né? A gente fala em 400 anos, é quase nada perto de uma palavra que tem, né? Milênios. Então, o nome foi acrescentado. E aí tem toda essa história em torno do nome, né? Que não é original e que veio a sofrer com mudanças. E um ponto importante para colocar logo de início na leitura desse livro é que ele é um livro sem fim.
Nós podemos dizer que é o único livro da Bíblia que precisa continuar, precisa ter uma sequência. E nós, os servos de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo, é que continuam essa obra. É um livro que deve ter a continuidade mediante aquilo que nós fazemos para a Igreja de Jesus, ou fazemos sendo a Igreja do Senhor Jesus. Então, nós não podemos considerar Atos, o registro termina no 28, mas ele deve continuar com a vida de cada pessoa. Ele continua com a minha vida, com a sua vida, na igreja onde você está, Atos continua, em todas as igrejas onde nós temos ali um povo que se reúne em nome do Senhor Jesus, há essa, ou deve haver essa continuidade dessas mesmas obras. Então, isso é muito interessante no livro de Atos, e nós vamos meditar nisso. Creio que isso vai avivar muito a nossa fé com respeito ao nosso serviço prestado a Deus, porque nós veremos aqui o que a igreja primitiva fez e que nós devemos fazer, porque nós somos a mesma igreja. Nós estamos com uma distância de tempo, mas nós pertencemos a esse mesmo povo. E se esse povo fez isso, se esse povo agiu como agiu, cabe a nós nos espelharmos no seu pensamento, nas suas obras, na sua maneira de viver e dar uma continuidade. Então, isso é muito interessante, né? É um livro que não tem fim. Agora, vamos falar um pouquinho do autor. Eu fiz aqui algumas anotações sobre Lucas, que eu acho bem pertinente falar. O Lucas é sírio, natural de Antioquia, por profissão um médico, foi discípulo dos apóstolos e mais tarde acompanhou Paulo até o seu martírio. Serviu ao Senhor sem distrações, sem esposa, sem filhos. À idade de 84 anos, adormeceu na Beócia, cheio do Espírito Santo. Vamos pensar nessa descrição. Ele não era judeu, ele era sírio, ou seja, ele era um gentil. E isso faz muito sentido para mim, o Espírito Santo tê-lo escolhido como autor desse livro de Atos. Sabe por quê? Ele mostra que Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Ele não foi discípulo de Jesus, ele não caminhou com o Senhor Jesus pessoalmente, ele foi discípulo dos discípulos, né? Ele nasceu num lugar que não era o palco central do evangelho, das grandes novas vindas do Messias. Não, ele nasceu em Antioquia. Era um lugar importante, mas não para o evangelho. As coisas não estavam fervendo ali. Um exemplo, é como se a Igreja Universal nasceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quem é mais antigo, né, quem é convertido há mais tempo, sabe disso. Tudo acontecia no Rio de Janeiro. Depois, tudo acontecia em São Paulo. Os outros estados, os demais estados, as coisas eram bem mais, assim, o que chegava era rumores, a gente ouvia através de outros que estava acontecendo na obra lá. A revista, tinha uma revista, a revista Plenitude, depois de algum tempo, começou a ter essa revista, e a revista demorava para chegar. E eu falo isso porque eu estava em Minas Gerais. Imagina quem se converteu posteriormente no Norte, no Nordeste, que são lugares muito mais distantes, e que as coisas demoravam a chegar, as notícias demoravam a chegar. Não existia celular, né, telemóvel, não existia internet para você mandar as informações, não existia um blog para você ler, um site para você se atualizar, nada disso. A atualização vinha através de pessoas que conversavam, e aí a gente sabia o que estava acontecendo, os testemunhos. A rádio não alcançava o Brasil inteiro, porque os programas de rádio que começaram na Copacabana eram restritos ao Rio de Janeiro. Eu me lembro que algumas vezes eu ia deitar à noite, eu conseguia pegar a programação de rádio de Curitiba, que era bem distante, mas a rádio tinha um alcance, eu não sei por que na minha cidade eu conseguia, mas era algo
tão diferente, um pastor falando e os testemunhos, tudo era muito difícil e diferente do que é hoje, não é? Mas Deus nos escolheu, mesmo estando em lugares assim. Como escolheu você, se você estava lá no sul ou se você estava no nordeste, você não fazia parte da obra ali no Rio de Janeiro. É o caso de Lucas. Ele não era judeu, ele não caminhou com Jesus pessoalmente, mas Deus o escolheu. Ele era um médico, mas Deus o usou sendo um médico, ou seja, Deus a sua graça é tão multiforme que ela abrange a todos. Se a pessoa se entrega, se há disposição nela em servir, ele usa do jeito que ela é, como aquele menino com os 5 pães e os 2 peixinhos. O que você tem? Se fosse um peixinho e um pão, também seria usado, porque Deus usa aquilo que a gente apresenta para ele. E Lucas foi esse homem. Ele, um médico naquela altura, hoje a medicina exige 5 anos de estudo. Hoje é muito mais fácil se tornar médico. Naquela época não era assim. Eram poucas universidades, mas, e nós vamos falar isso mais à frente, Lucas coloca a sua profissão, toda a bagagem que ele tinha do conhecimento grego, da filosofia. Gente, desde aquela época se estudava muito filosofia. Os grandes filósofos dessa altura. O mundo grego dominava. É se falado no conceito grego-romano, porque era o Império Romano que dominava, mas o Império Romano incorporou toda a filosofia grega, porque os grandes pensadores do mundo vieram da Grécia. E Lucas coloca tudo isso à disposição. E aqui fala também que ele foi um amigo, um companheiro de Paulo durante a vida, até o seu martírio. E nesse documento nós podemos ter praticamente certeza que ele foi um homem desimpedido para pregar o evangelho. Então, dá para entender um pouquinho da proximidade entre ele e Paulo, né? Porque os dois, solteiros, sem esposas, eles viviam praticamente para pregar o evangelho para a igreja, para o povo, sem distrações, que é o que fala o texto, sem esposa e sem filhos. E ele morreu com 84 anos, e o texto diz: ele morreu cheio do Espírito Santo. Então, a partir da sua conversão, ele tem um testemunho de vida cheio do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Então, a gente já falou da sua profissão, que ele era comprometido com a igreja, comprometido com os seus irmãos, né? E agora vem uma parte importante. Como é que Lucas escreveu esse livro? A gente tem a exposição do seu método. Ele fala de como ele fez para tornar aqueles escritos dignos da nossa confiança. E ele expõe isso logo no início de Lucas, do Evangelho. Ele fala, a gente pode até ir lá. Olha o versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, ou seja, muitas pessoas que vivenciaram a experiência de ter visto Jesus, caminhado com ele, ter experimentado o seu poder, o milagre, ou um milagre na sua casa, de um amigo. Muita gente tentou escrever isso. E é importante a gente saber. Ou seja, há muitos outros registros, mas registros que não foram considerados pelos pais da igreja, pela igreja primitiva, como registros dignos de confiança para inspiração bíblica. Não foram considerados inspirados. Podem ser válidos para consulta histórica. Esses escritos podem colaborar, mas eles não passaram pelo crivo da inspiração bíblica.
segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros. Então, nos transmitiram, ou seja, coisas que ele foi informado. Tem uma parte aqui embaixo que ele fala também das testemunhas oculares. Aqui no 3 ele chega a falar, havendo-me informado minuciosamente de tudo. Então ele tem esse compromisso, ele é uma pessoa séria e quer passar tudo com a maior fidelidade possível. Ou seja, ele ouvia das pessoas e ele verificava minuciosamente como aquilo tinha acontecido, quando, com quem, de que maneira. Ele era como aquele historiador ou como um jornalista. O jornalista aprende na faculdade. Você vai ouvir a respeito de qualquer coisa, você tem que fazer as perguntas. As perguntas são quem, como, quando, por quê. Você tem que perguntar. Se você não fizer essas perguntas, você não vai ter as respostas. A sua matéria ou a notícia que você vai apresentar não vai ser digna de credibilidade. Então, Lucas mostra aqui como ele conseguiu reunir tudo isso. Principalmente, isso é muito válido, principalmente para o Evangelho, porque ele não estava lá caminhando com Jesus, vendo tudo isso. Olha como é extraordinária a narração de Lucas. Ele não estava lá. E o Evangelho, que é escrito por ele, tem uma riqueza de detalhes que chega a impressionar. É possível até fazer essa leitura, ele coloca em segundo, terceiro plano, por exemplo, a sua faculdade de medicina e se dedica a registrar os fatos. Por isso que o Espírito Santo o separou e nós podemos considerar Lucas como uma das pessoas mais dignas da nossa confiança e que merece ser estudada do Novo Testamento. Não é um personagem qualquer. Quando você olha para Lucas, ele era médico, o que mais? Ele escreveu Lucas e Atos. Não é só isso. É alguém que dedicou a vida à igreja primitiva e nós hoje, depois de tantos anos, somos beneficiados com a sua dedicação, com a sua vida. Nós podemos estudar Atos e seremos avivadas, encorajadas. O livro com certeza vai tocar muito em nós, vai produzir, vai deixar muitos frutos, mas porque alguém teve esse trabalho de minuciosamente escutar detalhe por detalhe e fazer uma apuração dos fatos para colocar aquilo que era importante. Outra coisa também que vale a pena falar é que isso aqui, todo o livro de Atos, não foi só, de repente, 1 ano da igreja primitiva, 2 anos. Não, aqui nós temos o registro de cerca de 30 anos da igreja primitiva. Então, é alguém que ficou ali 30 anos escrevendo. Às vezes você não consegue, ou não faz tempo, não é a sua prioridade, parar para escrever para uma pessoa, para fortalecer uma pessoa apenas que está afastada. Você tem ali todas as condições, você tem o seu telemóvel, você tem o WhatsApp daquela pessoa, você tem tantos recursos e você não faz tempo para isso. Mas Lucas dedicou a sua vida, após a conversão, a registrar esses fatos. Então, é digno de confiança. O que ele lançou mão aqui, as suas fontes, nós podemos dizer, né, foram confiáveis. E aí vem, ele registrou tudo? Eu fiz essa pergunta. Será que Lucas, mesmo escrevendo durante a história de 30 anos da igreja primitiva, ele conseguiu registrar tudo? Não, ele não julgou tudo como importante. Houve uma seleção dos fatos. Quando você lê esses 28 capítulos, você não pode dizer, isso foi tudo que aconteceu em 30 anos? Não. Muitas outras coisas aconteceram, mas ele fez uma seleção. Eu não vou nem dizer que ele fez uma síntese, mas houve um processo de escolha do que seria colocado aqui.
E aí nós tomamos os versículos lá de Hebreus, que fala que Hebreus e Timóteo, que fala da importância das Escrituras, e diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Timóteo fala isso. Toda ela é proveitosa para o nosso ensino. Quando Lucas faz a seleção dos fatos, o que contar, o que narrar, ele estava sendo instruído pelo Espírito Santo. Coloca isso, não coloca aquilo. Isso aqui não é necessário. Aquilo também não, mas isso aqui é muito importante. Então, o que levou Lucas a colocar, de repente, no capítulo 5, a história de Ananias e Safira? Deve ter acontecido muitos outros incidentes, outras ocorrências, de repente semelhantes, de gente que trapaceou, que enganou, que foi dissimulada. Mas o Espírito Santo mandou registrar. Coloca isso aqui. Ele não falou o capítulo 5, né? Mas coloca essa história aqui. Então, houve uma seleção dos fatos. Ele usou testemunhas que viram, mas ele usou também um registro biográfico, ou seja, ele pegava relatos tanto de quem tinha presenciado mesmo, in loco, o acontecimento, como ele se sentava com pessoas e escrevia toda a história que ela sabia, que ela tinha conhecimento. Por exemplo, o capítulo 8, eu coloquei aqui um exemplo disso que eu estou falando. No capítulo 8, quando Filipe, vem a história do eunuco, aqui vem a história da igreja em Samaria e da conversão do etíope. Filipe, é muito provável isso. Filipe narra para ele, ele não estava ali, ele não viu aquilo. E ele dá uma descrição acurada dos fatos. Então, ele senta e Filipe começa a contar, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Numa das viagens a Cesareia, ele, sentado ali, ele toma nota de tudo isso. E isso entra para o compêndio, né? E é muito interessante. Agora, onde Atos foi escrito? Alguns falam, porque quando você pensa assim, como alguém consegue, no mundo tão inseguro daquela época, guardar registros tão bem? Imagina, se ele viajou, como está escrito que ele viajou com Paulo, eles passaram por naufrágios. Como ele protegeu esses escritos? Não é? Ele está ali durante anos registrando essa história. Então, esse livro onde ele foi escrito? Nós não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas ele pode ter sido escrito em Acaia, em Roma, em Malta, nos lugares onde Paulo esteve, e ele foi juntando tudo isso. Ele pode ter terminado isso um pouco antes da sua morte, ou bem antes da sua morte. Com quem ele deixou todos esses escritos? São perguntas que nós fazemos, porque isso tudo, nós temos que valorizar aquilo que chega às nossas mãos. Quando você ganha alguma coisa que é valiosa, você quer guardar, quer proteger. Imagina o livro de Lucas e de Atos, o que esses textos, esses escritos passaram para chegar até nós. O que esse homem fez para proteger esses textos para que depois esses textos chegassem até nós, não é? A gente tem que pensar nisso. Poxa, alguém que ficava viajando de um lado para outro, ele não tinha casa, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos. Então, ele guardava na sua mala, passou por perseguições e protegia aqueles escritos. Olha como isso, quando nós pensamos nos detalhes, nós passamos a olhar o texto de uma forma diferente. E aí vem uma outra pergunta também, né? O propósito. Quando você lê o livro, o que você percebe? Quando nós lemos o livro de Atos, o que nós percebemos? Qual o propósito de Lucas ao registrar tudo isso? O que ele quer? Qual a sua intenção? Porque todo texto tem uma intenção.
Quando você lê, mesmo que seja uma publicação de uma pessoa na internet, ali tem uma intenção. Às vezes ela não está exposta claramente, você vai perceber a intenção nas entrelinhas, mas é importante você saber qual a intenção dessa pessoa. E aí Lucas tem uma intenção. Fica claro que o seu propósito aqui não era só narrar de forma histórica os acontecimentos da igreja primitiva. Algo importante está acontecendo aqui, a história, olha, aqui está nascendo a igreja primitiva, o cristianismo. Então, vou relatar fatos históricos para que as pessoas no futuro tenham conhecimento. Não, eu não vejo dessa forma. Ele faz essa narração aqui para fortalecer a nossa fé, para mostrar que assim como a igreja primitiva nasceu em meio a lutas, dificuldades, perseguições, mas ela foi cheia do Espírito Santo e ela triunfou durante todo o tempo que ele viu. A igreja nunca sofreu nenhum tipo de impedimento, de barreira. Aliás, ele chega a falar isso no final. Eu gosto muito de início e fim de livro, porque é muito difícil você começar um livro. Como você começa, por exemplo, o começo do seu dia vai determinar como vai ser o seu dia, não é assim? Início das coisas tem um poder muito grande. O início de um livro já vai determinar se a pessoa vai ficar ali, se ele consegue jogar todos os ganchos e mostrar que veio. Então, eu sou muito detalhista, com início e fim. Porque todo livro é importante, mas o início e o fim são determinantes. Como se começa e como se termina é assim, digno de admiração, digno de nota, você tem que ver. Então, o final do livro termina com um versículo que eu acho muito interessante. Tá aqui, ó, é o 28:31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nós sabemos que o Império Romano não dava toda a liberdade para a igreja. Tudo que as pessoas não tinham era liberdade, quase ou praticamente nenhuma. Mas a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, esse era um povo que vivia e que se movia tanto no poder do Espírito Santo que eles tinham liberdade para fazer toda a vontade de Deus. O que Deus pedia, eles faziam. Não era o imperador que impedia, as leis, ir para as arenas, ser devorados pelos leões. Não tinha impedimento. Olha, as duas últimas palavras. Sem o quê? As duas, impedimento algum. Então, o registro de Lucas tinha um propósito. Vocês, cristãos de todos os tempos, precisam olhar para a igreja primitiva. Porque vocês devem continuar o que ela fez, o que ela começou a fazer, né? É uma forma de mostrar que o cristianismo não é uma religião, embora ele seja tido como a maior religião, é uma religião importante. Não, cristianismo é fé, é seguir a Cristo, e quem segue ao Senhor Jesus vai viver uma vida sem impedimento algum, não vai ter barreira para essa pessoa, como não teve barreira para a igreja primitiva. Isso é de um impacto tremendo. Como você fala que uma igreja que não é reconhecida, que sofre martírios, que os seus principais apóstolos são assassinados. Imagina isso. Os seus líderes são assassinados, mas nem isso acaba com essa igreja. Ela continua crescendo forte, sem impedimento algum, né? Então, eu vejo Lucas como um agricultor. Ele pode ter um campo enorme à sua frente, mas ele escolhe onde ele vai trabalhar. Ele tem todo esse campo aqui, é o mundo, mas ele delimita a terra. Eu vou trabalhar para os cristãos. Eu vou arar nessa terra aqui, ó, dos que nasceram do Espírito Santo. E eles vão continuar a fazer aquilo que está sendo feito hoje. Imagina isso.
Eu não sei se ele tinha visão de que o mundo ainda, né, iria do ano 2000, 2010, 2020, 2022, como nós estamos. Mas quando nós lemos, nós percebemos isso. Ele está semeando num campo muito além do seu tempo. Então, foge dessa perspectiva que é um registro histórico. Eu não vejo Lucas como alguém que vai narrar uma história, mas alguém que vai plantar a semente no coração dos cristãos de todos os tempos, né? E por que é importante nós lermos a história da igreja primitiva? Aqui tem o coração da igreja primitiva. No livro de Atos nós temos o coração daquela igreja novinha em folha, que tinha acabado de nascer. Nós precisamos saber como eles pensavam, como eles agiam. Deus está lançando os princípios da igreja primitiva, e esses princípios vão nortear a igreja até o fim. Então nós precisamos nos debruçar e olhar para a igreja primitiva para continuar a obra. E aí eu fiz um esboçozinho aqui de alguns pontos do que nós vamos ver no livro. Você vai perceber que logo no início já tem a ascensão de Jesus, né? Depois tem o Pentecostes, e para mim o versículo, cada uma pode escolher o seu versículo preferido, né? Mas para mim o versículo chave de Atos é Atos 1:8, a descida do Espírito Santo. 2:8, 1:8, não é? 1:8, a descida do Espírito Santo. Ali resume toda a história. É muito importante você firmar, lançar a âncora do livro. Na minha opinião, quando o Espírito Santo desce, quando acontece o Pentecostes, por isso que eu coloquei ele aqui como um dos acontecimentos mais importantes, porque ele é o principal. Jesus sobe ao céu, ele tinha um ministério terreno e a partir de agora ele vai ter um ministério celestial. Jesus continua servindo. Aquilo que ele fez aqui, ele serviu, ele nos serviu sendo homem, passando pela cruz, pelo Calvário, pela morte, mas ele continua sendo um servo. Ele está no seu ministério celestial. Então, a descida do Espírito Santo é apenas um estágio diferente do ministério de Jesus, porque o seu ministério continua, mas ele continua através de quem? Do Espírito Santo. Então, logo no início, você já tem esse gancho. Lucas lança a âncora da nossa alma, digamos assim, né? Aqui é o Espírito Santo. Então, nós temos a ascensão de Jesus, o Pentecostes, o nascimento da igreja em Jerusalém, que é a igreja, a primeira igreja, a igreja mais importante ali, é a sede, né, da igreja primitiva. Depois nós temos a igreja em todos os demais lugares. Nós vamos ter o cumprimento, melhor dizendo, daquele versículo, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A igreja vai e sai de Jerusalém. E aqui em Atos fala até os confins da terra, né? De Jerusalém, Judéia e confins da terra. Então, essa palavra se cumpre e eles vão. Você vai ver na Antioquia, você vai ver em Roma, você vai ver na Galácia, em Corinto, você vai ver na Grécia Antiga, espalhado pelo mundo. Aí depois você tem a primeira viagem missionária de Paulo, que nós vamos estudar, o Concílio de Jerusalém. O que foi isso? Né? É muito importante, que foi o primeiro concílio dos pais da igreja. Por que é que eles se reuniram? O que foi decidido nesse concílio? Aí depois nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem. Então são 3 viagens missionárias que nós vamos estudar aqui. Depois nós temos o que aconteceu no final ali em Jerusalém e Cesareia, e depois os acontecimentos de Roma, né, que é já a viagem de Paulo para Roma e tudo o que aconteceu ali. E ele tem um público, para a gente já quase terminar. O público aqui você vai ver ele se dirigindo a Teófilo. Quem foi Teófilo, né? Quem é Teófilo? Teófilo, que quer dizer aquele que ama a Deus, representa todos nós. Ele se dirigiu a esse homem,
e eu vou falar, quando a gente lê o versículo 1, eu vou falar quem foi Teófilo, mas o público são todos os teófilos de todas as gerações. Se você ama a Deus, esse texto foi escrito para você, especialmente para você. Assim como Lucas escreveu especialmente para Teófilo, aquele que ama a Deus, esse livro foi escrito para todos que também amam a Deus e querem honrá-lo com a sua vida, né? Então, é uma forma de encorajar. A meditação no livro de Atos vai encorajar. Se tem alguém que está esfriando no seu amor, na sua devoção por Deus, no seu serviço, que a meditação de Atos avive esse amor novamente, faça você voltar a estar inflamado por Deus como era antes. E uma coisa muito interessante que nós vamos ver, e essa parte me interessa demais, é Atos e Paulo, porque grande parte do livro se dá com Paulo. Então, quem gosta da história do apóstolo Paulo vai amar Atos, porque nenhum livro retrata mais aqui, em ordem sequencial, a carreira de Paulo. Ele mostra um período de forma assim bem acurada. Aconteceu isso, depois aquilo outro. Então, a gente vai entender muito melhor a biografia do apóstolo Paulo. E por que é que ele colocou tanto sobre Paulo? Você faz essa pergunta? Você consegue imaginar que na época as pessoas que liam o livro, imagina, mas por que você está falando de Paulo? Tem tanta gente para você falar, não é? Tem tanta coisa para você falar. Hoje as pessoas não questionam tudo. As pessoas questionam, mas por quê? Assim, por que assado? Naquela época também devia ter seus questionamentos. Por que você vai colocar tanta coisa sobre Paulo? Paulo nem foi um dos 12, não é? Paulo nem, olha, ele era um perseguidor. Por que Paulo? Por que Paulo? E eu vou tentar passar para vocês o que eu entendo. Por que Paulo? Porque tem tanto de Paulo em Atos. Se tinha todos os outros apóstolos. Se tinha Tomé, se tinha João, não é? Eles estavam ali. Nós tínhamos tantos outros fazendo, trabalhando, servindo do mesmo jeito. Por que é que ele fala tanto sobre Paulo? Nós vamos saber disso. E eu vou parar aqui.